Salve Maria! Muito bom dia, amados irmãos e irmãs que nos acompanham através de nosso canal, você que também nos escuta através do WhatsApp, do Telegram e às vezes também pelo Instagram. Seja muito bem-vindo a você, abençoada quarta-feira para você e toda a sua família. Iniciemos o nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumina. Amém. Que a graça de Deus esteja em nosso coração. Que o Espírito do Senhor possa agir em nós, o Espírito Santo de Deus, para que possamos continuar unidos a Ele, para que possamos permanecer com Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre nós. O Evangelho de hoje, que você pode conferir aí abaixo no canal, sempre eu estou postando, e nós iremos fazer uma breve meditação, como fazemos de costume todos os dias, de forma sucinta, breve, mas que possa ajudar em nossa meditação e contemplação. Mas isto não dispensa a sua leitura bíblica. Ontem uma pessoa me escreveu, dando este retorno, dizendo como é importante ler, meditar, contemplar. É a lecção divina que de forma breve nós procuramos fazer a cada dia. Então não deixe de fazer a sua leitura em relação ao Evangelho, mesmo que você não tenha feito, digamos, uma faculdade, o Espírito sopra onde quer. Então, claro, você não vai tirar conclusões precipitadas, mas deixar que o Espírito Santo lhe conduza e, a partir da leitura, que você possa aprender com Jesus, com a sua palavra, o que precisamos fazer para o dia de hoje, a partir desta leitura espiritual. E eu quero partilhar com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 42, este discurso de Jesus com os judeus. Nesta quinta semana que estamos vivenciando no tempo quaresmal, considerado um tempo da paixão de Jesus. Olha só como alguns judeus acreditavam, estavam crendo em Jesus. Não quer dizer que todo judeu desprezava, rejeitava. Não. É só lembrar, por exemplo, Nicodemos, que estava curioso, que estava querendo conhecer Jesus, sua missão. E nesta ocasião que Jesus estava com eles, alguns acreditaram na sua palavra. E Jesus mostra a condição para que sejamos discípulos, para que sejamos também seguidores dele. É se permanecermos com ele. Se permanecermos com Jesus, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. É interessante este verbo que é apresentado aqui no Evangelho de hoje, o verbo permanecer, que tem significados importantíssimos. Permanecer em Cristo é ensinado, inclusive em 1 João, lá no capítulo 2, onde é sinônimo de conhecer Cristo. Do ponto de vista bíblico, portanto, permanecer significa também continuar, conhecer Cristo. São referências à mesma coisa, salvação.
E conhecer, em outras palavras, significa ter intimidade com Ele, com o Senhor. Em outras palavras, dizem que é possível ser salvo, mas não permanecer, em cujo caso seríamos expulsos. Pois bem, quem o rejeitá-lo será escravo do pecado. Jesus adverte, e o salário do pecado é a morte. Nós podemos ser escravos do pecado se não quisermos obedecer a Deus, se não quisermos escutá-lo. Às vezes eu paro um pouquinho para que a gente possa meditar, deixar que Deus fale ao nosso coração. Assim sendo, permanecer em Cristo inclui obediência aos mandamentos de Cristo. Seguindo o exemplo de Jesus, Yeshua, Deus que salva, Jesus salva, vivendo livre do pecado e tendo a consciência, a presença divina inserida na própria vida. Por isso a importância de acolher o próprio Deus em nossa vida, rejeitando e expulsando de nós o mal. E é Cristo que age através de nós, em nossa vida, a partir da abertura do nosso coração. É nessa permanência com Jesus que os discípulos produzirão os frutos que são do agrado do Pai. Se estivermos unidos a Jesus, buscando cumprir, portanto, os seus ensinamentos na vida, repudiando a vida de pecado para viver uma vida na santidade, seremos livres, ganharemos a salvação. Fora disso, iremos morrer, porque sem Jesus não encontraremos a verdadeira felicidade. Jesus está nos mostrando o caminho da vida. Por isso que nós, com a nossa liberdade, devemos escolher ou a vida ou a morte. O pecado, ele nos leva à morte espiritual, à condenação, nos leva à mentira, ao orgulho, à vaidade, às coisas deste mundo. A mentira, por exemplo, quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. E nós não queremos obedecer à voz do maligno, mas à voz de Deus, e nos deixar guiar pelo seu Espírito. Por isso que não podemos viver uma vida de pecado. Isso pode acontecer como acontece, infelizmente, com muitos que desobedecem à vontade de Deus, que preferem viver na incredulidade, na impureza, nos prazeres deste mundo. E Jesus, o próprio Deus, respeita a nossa liberdade. A vontade de Deus é que sejamos salvos, mas somos sabedores que existem pessoas que se perdem, que estão se perdendo, que não querem aceitar Deus em sua vida. Rezamos por estas pessoas, para que Deus tenha misericórdia, para que se convertam e que a gente continue nosso caminho permanecendo com Ele, alimentando-se da sua graça, do seu amor a cada dia, para que possamos continuar firmes no Senhor. Talvez eu pudesse falar muitas outras coisas, mas fiquemos por aqui, deixemos que o Espírito Santo de Deus nos inspire. Peçamos ao Pai do céu que nos dê a graça de manter sempre esta união ininterrupta, ativa e constante com Jesus, de quem dependemos para produzir os frutos que Ele mesmo espera de nós. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus certa vez.
que possamos estar com Ele, para que o amor, para que a bondade, para que as virtudes, elas possam crescer e brotar em nosso coração, nesta nossa intimidade com o Senhor. Que Deus nos ajude e ilumine por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que mesmo nos momentos difíceis, na dor, nas tribulações, que possamos seguir confiantes. Amém? E eu quero invocar sobre você e família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um santo e abençoado dia, uma ótima quarta-feira para você e família. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!